Boa noite a todas e a todos. Boa noite. A Associação dos Professores da PUC de São Paulo, a ProPUC, teve a iniciativa de fazer uma série de debates sobre 100 anos da Revolução Russa. Eu vou passar, então, primeiramente, a palavra para o Jason. Falar da guerra e revolução é uma dialética complicada, né? Eu vou falar menos de revolução e mais de guerra. Então eu realmente tenho alguns elementos importantes aí para a gente começar a trabalhar isso, né? Alguns conceitos básicos. Quer dizer, as guerras modernas, as guerras do capital, né? Segundo eu vejo, já começam lá com as guerras napoleônicas. E aí tem o Clausewitz, general Clausewitz, que, vamos dizer, pegou a dialética básica, né? Depois complementada pelo Marx, e o Clausewitz é um pensador da guerra que é seguido pelo Marx, pelo Engels, pelo Lenin e pelo Trotsky. Quer dizer, é você vasculhar a obra deles, quando se fala de militarismo, de guerra, você vai falar mesmo do Clausewitz, né? É óbvio que tem outros pensadores importantes, né? O Sun Tzu, outras escolas, inclusive mais modernas, mas o Clausewitz é o pai de todos, fura bolo, mata piolho, e é dele que vem vamos dizer, a causação básica das guerras do capital, né? Então, a crise econômica, e aqui vamos dizer, é um implemento do próprio Marx, né? A crise econômica gera luta econômica, né? E aí os conflitos distributivos. Quando não tem solução e quando a crise econômica se agrava, vamos dizer, até a taxas de desemprego e etc., então você tem as tensões sociais. As tensões sociais vão indo alimentadas pela crise econômica, e se esse forno fundamental não se apaga, muito pelo contrário, vai alimentando mais, as crises políticas, as crises sociais se politizam, né? Então os setores sociais vão se politizando, tá claro? No sentido de ir em direção aos seus interesses nesse conflito, apresentar a sua solução. Isso vai para as instituições. Então, em que medida as instituições são capazes de, vamos dizer, envolver e abraçar esses conflitos e encaminhar soluções, é uma questão que depende basicamente da evolução da crise econômica que está lá no início de tudo. É a causação fundamental, né? E se não é possível, então há um problema sério, porque essa energia que vem, vamos dizer, de baixo, né, ela acaba ameaçando a própria hierarquia institucional, a institucionalidade e, óbvio, a hegemonia e o comando das classes dominantes e seus aliados. Então, o que é que a burguesia faz em caso vamos dizer, você quer falar? Ai, que delícia! Então, nesse caso, a horizontalização desse conflito que é nacional. É o seu proletariado contra a sua burguesia, e isso a burguesia tem a habilidade e os recursos para horizontalizar. Isto vem do Clausewitz. Então a guerra é a continuidade da política por outros meios, e a política é a continuidade da economia por outros meios. É óbvio que tudo isso é muito complexo, né? Mas é bem interessante a gente ter isso em mente, porque se a gente vai falar em guerra mundial, nós vamos falar de um tipo de conflito que é muito especial. Não é um conflito qualquer, não é sequer uma guerra imperialista, é uma guerra interimperialista, que é muito mais complicado, né, de acontecer, e é um evento que realmente envolve o mundo inteiro, ninguém fica fora. Se alguém ficou no passado de uma possível, na minha opinião, inevitável Terceira Guerra Mundial, ninguém vai ficar fora, né? Nenhuma área do mundo mais. Bom, nós temos uma periodização, vamos dizer, econômica do mundo, para poder contextualizar tudo em que essas guerras vão estar acontecendo. Um centro e uma periferia, né? Um centro, vamos dizer, vai em manufatureiro industrializado ou industrializado já, né? E uma periferia agrária, grandemente agrária. Até a Rússia era 90% agrária, né? É óbvio que vários ramos da agricultura russa já estava integrada
naquilo que a gente pode chamar de agribusiness, com ferrovias inglesas, etc. E aí tem o livro do Lenin, Desenvolvimento do Capitalismo na Rússia, para dizer que apesar da Rússia ser 90% ou mais camponesa, ali a solução histórica era uma revolução proletária, né? Proletária moderna e, mais que isso, não com um proletariado em geral, mas com um eixo operário, né? Então Lenin, em nenhum momento da sua vida política, mesmo no exílio, assim como Marx e o Engels, deixaram de estar em contato com os respectivos movimentos operários. Então isso é interessante, né? Quando a gente fala, o capitalismo já está presente. A discussão básica é essa: em que medida o capitalismo industrial está presente e em que medida ele é orgânico com toda a estrutura econômica. Então, no caso da Rússia, para contextualizar economicamente, de 1861, né, com a emancipação dos servos e etc., a reforma, né, camponesa na Rússia e etc., que lançou ela num barril de uma pressão gigantesca, né, com a emancipação dos servos. Quer dizer, na verdade, o capitalismo era, segundo Lenin, já na sua primeira grande obra, né? A Rússia estava fadada para uma revolução proletária clássica. Clássica quer dizer operariado no comando, né? E um operariado constituído em partido, né? Aí a história desse partido, nosso povo aqui vai falar bem a respeito do que foi a corrente reformista nesse partido, os mencheviques, e depois toda uma dialética, e os bolcheviques, né? Então é uma coisa muito interessante. Mas nós temos essa ordem que finaliza o século XIX, vamos dizer, né? Um centro industrializado, uma periferia, vamos dizer, em diferentes graus de desenvolvimento, mas ainda essencialmente agrária, né? Bom, então vamos lá, as guerras. A gente precisa fazer uma tipologia básica das guerras. E vocês vão ver que eu não vou me ater muito à própria Revolução Russa e à Guerra Mundial, né? Porque isso aí é uma linha do tempo que já é quase domínio de todo mundo. E agora o ponto para mim é encontrar um eixo que ligue todas essas guerras, uma espécie de fio condutor. Porque eu quero não só problematizar a Primeira Guerra Mundial, mas trazer para a conjuntura atual. Esse é meu esforço aqui, né? É meu objetivo. Então vamos lá, nós temos guerras civis, que podem ser regionais, o norte contra o sul, num determinado país e assim por diante, né? E pode ser a guerra de classes, tá certo? E eu já digo a vocês, a doutrina marxista fala, é a transformação da guerra internacional em uma guerra civil, né? Não é só o movimento anti-guerra, é uma transformação da guerra. Então toda a atuação do operariado, do partido, etc., nas guerras imperialistas ou interimperialistas, né, que foi o caso da guerra em que a Rússia se envolveu na Primeira Guerra Mundial, é a transformação da guerra internacional, da guerra interimperialista ou imperialista no geral, mas tendo bem clara essa especificação, né, numa guerra civil, tá certo? Então esse é o esforço. Muito bem. Aí nós temos as guerras internacionais. Guerras internacionais você tem entre nações periféricas, Irã versus Iraque, né? É uma guerra internacional, envolve duas nações, mas é uma guerra lá na periferia, né? Óbvio, todas as potências imperialistas vão estar atuando aí, né? Vão estar atuando em todas as guerras, né? O tempo inteiro. Tudo é um jogo de xadrez mundial, que a gente chama exatamente de game. É um game, né? É um jogo. Aí você tem as guerras imperialistas. Então, Estados Unidos versus Vietnã. É um clássico, né? De uma guerra imperialista, uma potência. Inglaterra versus Argentina, na Guerra das Malvinas. É uma guerra imperialista. Agora, o que é que nós temos como... E nas guerras imperialistas tem uma questão interessante, que a gente não vai tratar aqui, mas é uma questão vital, chamada questão nacional, né? Então, quando é que a questão nacional intervém e o que ela significa na luta de classes, né? É uma dialética muito complexa. Lenin e Rosa Luxemburgo racharam nesse ponto, entre outros, né? Os dois adoravam brigar um com o outro e racharam na questão da questão nacional, né? É uma questão interessante para trabalhar,
né? Na América Latina, a gente está já muito escolado com essa questão do nacionalismo de esquerda, né? Não só de esquerda, como de extrema esquerda muitas vezes. Então, correntes nossas que a gente tem aqui na América Latina, de longa militância, né, tem essa questão nacional como uma questão a ser tratada, né, por todos. Um dilema. Então, aí nós temos as guerras interimperialistas. É quando uma nação imperialista, ou seja, central, né, do centro do sistema, colide com uma nação do centro do sistema. Na verdade, uma colisão entre nações imperialistas se transforma imediatamente numa guerra mundial. E o que é uma guerra mundial, né? É uma guerra em que se formam coalizões, em geral se formam antes. A guerra mundial não vem como uma surpresa, né? Nem a primeira guerra mundial veio, mataram o arquiduque não sei das quantas lá, né, na Bósnia e Herzegovina, ele e a mulher dele, e aí começou a guerra, né? Não é bem isso, né? Não é bem isso, não é. Os fatos aí, eles estão acontecendo, mas já num caldo, né, de tensões já que se anunciaram há muito tempo. Quer dizer, um cara, por exemplo, como o Hobson, né, ele teoriza o imperialismo em 1901, ele lança o livro dele, né, um estudo sobre o imperialismo, e se vocês lerem esse livro, eu recomendo que se leia agora, né, ele está disponível no Marxistas.org, pode ler, porque vocês vão ver a descrição exata do que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, com o desenvolvimento da xenofobia, a manipulação do Estado, da grande mídia. O cara realmente foi perfeito. Observando a Inglaterra, ele viu o preparo que a burguesia já estava fazendo para a Primeira Guerra Mundial de há muito tempo. Então a Guerra Mundial, ela não é, de modo algum, um elemento surpresa, né? Às vezes o fato que serve de espoleta é uma surpresa, mas no mais das vezes não, né? Tudo tem já uma lógica muito determinada, uma teoria já que cobre tudo isso. Então, na guerra, a formação de coalizões é uma coisa muito interessante. Na Primeira Guerra Mundial foi a Entente contra a Tríplice Aliança, né? Então a Alemanha formou uma espécie de eixo com a Itália e o Império Austro-Húngaro, né? E a Itália depois muda de lado, né? E contra essa coalizão que tem a Alemanha como pivô, anotem bem isso, hein? A Alemanha como pivô, do outro lado aparece a Entente, então França e Inglaterra primeiro, Estados Unidos, para variar, entra no final, né? E adoraria na Terceira Guerra Mundial entrar no final também, né? Parece que os players não vão deixar que isso aconteça. Os Estados Unidos vai ser muito provavelmente um protagonista de primeira ordem, de primeiro momento também na próxima guerra. Bem interessante. Mas isso é para vocês anotarem e a gente continuar andando. Bom. Oi. O livro. Hã? Você falou pouco? Tá aqui. John A. Robson, tá certo? De 1902, errei o ano. Imperialismo, um estudo. Está em português, está em inglês, está em tudo quanto fundamental a leitura disso agora, porque vocês vão ver o que ele descreveu na Inglaterra no final do século XIX, acontecendo ipsis literis, agora. Então é muito interessante que muita gente escreve muitos livros a respeito disso, e na verdade, na minha opinião, estão reescrevendo o Hobson, que o Lenin reconheceu como um grande autor, né? Um grande autor da época dele. Eu acho que o Hobson, ele era um socialista fabiano, se não me engano, ele era de uma corrente de esquerda, lá o Lenin fala que ele é liberal, mas é basicamente pegar também a biografia dele é que está aqui, ó, na transparência, mas está vendo a referência toda. Bom, continuando. Então, a partir daí, você tem a questão da teoria do imperialismo propriamente dito. Você tem também algumas reedições modernas de ideias muito antigas, basicamente de uma matriz, né, que é muito interessante, quer dizer, que polarizou com Lenin, que é o Kautsky. Então, quando se fala em imperialismo, logo vem, o imperialismo é uma coisa só, né, e não é. Existem imperialismo. O imperialismo como uma coisa só era uma tendência vista pelo Kautsky, sob o nome de superimperialismo. Hoje o pessoal escreve o império, fala o império,
né? E, na verdade, você vai buscar a raiz dessa ideia, desse conceito, desse insight, sei lá, né? E você vai encontrar na tese do Kautsky do superimperialismo. Então, o superimperialismo seria o centro do sistema contra a periferia. Essa é uma maneira de ver o conflito mundial, né? Mas o conflito que nós estamos tratando aqui da guerra mundial não é centro versus periferia, né? Que no século XX foi também uma espécie de tese central de muitas correntes, né? Uma periferia cercando o centro, uma periferia ficando vermelha contra o centro. Ao que tudo indica, não é esse o conflito fundamental, justamente quando você olha a formação das coalizões. E cada coalizão que se forma numa guerra tem o seu centro, as suas potências centrais rachadas e a sua respectiva periferia. É muito interessante isso, né? Então são questões que a gente tem que ver. Eu vejo então, olha, as guerras napoleônicas como um tipo de guerra, né, mundial. Envolveu o mundo inteiro, né? A guerra franco-prussiana só não foi porque a Rússia, propriamente dita, que também é outro pivô de tudo quanto é guerra, né? Pivô de primeira ordem, no entanto é um país muito subdesenvolvido até hoje, né? Então a Rússia, ela nessa época, ela está enfrentando, vamos dizer, as comoções da emancipação dos sérvios em 1861. Então é assassinato do czar, aquilo está um rebu, e a Rússia propriamente não encontra uma possibilidade de entrar nesse conflito central, que desembocou na Comuna de Paris, né? Teve um evento fantástico na Guerra Franco-Prussiana, que é a invasão da França pela Prússia, né? Que unifica a Alemanha. Então é um negócio assim fabuloso, de primeira ordem, e eu analisando isso, estudando um pouco os eventos envolvidos nisso, eu cheguei à conclusão que é uma guerra mundial, sim. A unificação da Alemanha é um momento chave na história mundial, na história do século XX e, sem dúvida, do século XXI. Então, foi um momento muito especial. Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra Mundial vão estar também nesse paradigma que eu quero trazer para vocês de como abordar, né? Que não é bem pela linha econômica, é mais por aquilo que a gente chama de linha geopolítica, né? É a geopolítica da área pivô que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, a periodização do Lenin, né? Para ver o que é o contexto econômico geral, né? Tá no Lenin, é tranquilo, né? Ele vê duas épocas no capitalismo, o colonialismo e a passagem para o imperialismo, que é no final do século XIX. Então, o colonialismo, a ênfase é comercial, importação e exportação de mercadorias, tá certo? Entre centro e periferia, com reserva de mercados, que são as colônias, tá certo? Então, essa corresponde a uma época, vamos dizer, da época manufatureira do capitalismo e da primeira fase da Revolução Industrial, que é a revolução da indústria leve, têxtil, basicamente a indústria têxtil. Então, isso vai mudar, né? Para a Inglaterra isso muda, e no imperialismo a ênfase já não é só, não é que acabou a importação e exportação de mercadorias, mas agora é investimentos. Então, o centro do sistema passa a realizar investimentos na periferia, né? Exportar capital. Quando isso ocorre? Ocorre com o segundo passo da Revolução Industrial. É quando a Revolução Industrial passa a atingir o setor produtor de bens de capital. Então, máquinas, motores, passam a ser produzidos em escala industrial. Então, esse é um segundo momento. E esse segundo momento se dá a partir, vamos dizer, ali, luta de classes na Inglaterra, anos 1840 a 1850. Então, a Inglaterra começa a exportar ferrovias. Começa a exportar motores, barcos a motor, quer dizer, vai aposentando os barcos a vela, etc. Então, muito interessante esse momento. Esse momento é crucial. A Inglaterra é o primeiro a fazer, mas logo ele é seguida por algumas economias continentais, e ela, por exemplo, toda a entrada do Brasil, né, no capitalismo se deu pela agricultura, café. E é a história das ferrovias no Brasil, né, desde das serras do Rio de Janeiro, descer para o Vale do Paraíba e depois subindo para Campinas, é ferrovia. E as ferrovias vêm da onde? Da Inglaterra, né? Então é muito interessante toda essa
essa transição, e para o Lenin, vamos dizer, essa fase, a fase do imperialismo propriamente dito como uma ordem mundial, né, ela acaba sendo no final do século XIX, quando ele diz, olha, não tem mais lugar do mundo que não esteja sob domínio do capitalismo. Mesmo que não seja capitalista, vai estar dominado por uma potência capitalista. Então, as potências capitalistas não têm mais para onde conseguir mercados, a não ser tirando mercados de uma outra potência. Então ele fala, olha, essa é basicamente a razão do conflito fundamental para o Lenin, né? Os monopólios formados nessa nova economia, vamos dizer, monopolista, que era uma economia concorrencial, passa a ser monopolista, grandes empresas, há um conluio entre, é lógico, pela própria definição de Estado do Marx, Estado como um birozinho para poder pilotar os interesses comuns da burguesia. E as burguesia agora, o que é? Grandes bancos, grandes monopólios. E eles é quem tem que vender e realizar suas mercadorias, né, sua produção. Então, nesse sentido, o Estado passa a ser o condutor da política internacional dos monopólios. Então, isso é um monopólio, isso é o capitalismo financeiro, que não é só o monopólio, vamos dizer, são os grupos, né, econômicos que têm bancos, né, que coordenam e são proprietários de empresas, Bradesco, Itaú e etc., aqui no Brasil, que já entra nessa fase, muito rapidamente. Então, a partir daí, você tem, vamos dizer, uma consonância entre os monopólios e o Estado, e aí, monopólios, respectivos estados, nas nações capitalistas desenvolvidas, vão se chocar, né, na disputa por mercados. Então é aí. E aí nós temos a Alemanha e o Japão chegando tardiamente, né, a sua unificação, rapidamente passam o capitalismo monopolista e rapidamente precisam de mercados externos que já estão todos dominados. Então, vamos dizer, a visão clássica do que é a Primeira Guerra Mundial é essa, não é outra, né? Então vem pela Rosa Luxemburgo, vem pelo Lenin, né, vem pelo próprio Robson, analisando essa época da chegada do capitalismo financeiro, ou capitalismo monopolista, né? Tem várias coisas aí para a gente trabalhar, mas é isso. Vou passar para o modelo que eu acho que é interessante, que vocês podem ver aqui, que é, vamos dizer, o modelo clássico da geopolítica do Mackinder. Né? O Mackinder é um geógrafo inglês, Lord Mackinder, né, que no início do século XX vem e fala, olha, quer entender a lógica de tudo que quero, né? Uma nação, você tem um mundo, três áreas, né? Três áreas, vamos dizer, básicas de terra, e, vamos dizer, você tem as potências. As potências podem ser marítimas ou terrestres, elas tiram a sua força do mar ou da terra, né? E no caso, a Inglaterra, é óbvio, é uma potência marítima, né? Então, qual é a ideia, qual é o imperativo para você controlar o mundo se você é candidato a ser superpotência? Superpotência é a potência hegemônica, é a que vai dar a moeda, vai dar toda a ordem e vai dominar o mundo, né? Não é nada mais, nada menos que isso. E a Inglaterra é o primeiro, a partir das guerras napoleônicas, que domina o mundo, tá certo? E nesse caso, então, qual é a ideia? Quem dominar a grande ilha, que é a Eurásia, mais a África, é o mundo antigo, domina o mundo. Para dominar a grande ilha, que é a Eurásia e a África, você tem que dominar a área pivô. E o que é que está lá na área pivô? Você olha o mapa e fala, é a Rússia mesmo. Então a Inglaterra, na Primeira Guerra Mundial, ela já enfrentou Napoleão e ganhou. Com a mesma ideia. Quem é que desafia o domínio da Inglaterra? Quer a Inglaterra querendo estabelecer o seu primeiro domínio mundial, tá certo? Foi a nação do século XIX, como é que ela abre esse domínio? Vencendo as guerras napoleônicas. Ela se alia à Rússia e o Napoleão vai perder a guerra onde? Dentro da Rússia. É isso, né? Da mesma maneira, na Primeira Guerra Mundial, o czar é a família que é irmã da família da Inglaterra. Pronto, é o mesmo sangue. Então a Inglaterra como aliada da Rússia, enfrentando quem? A Alemanha, que desafiava o domínio inglês. Então é isso, esse é o ponto, esse é o game, hein?
Esse é o game. Aí nós vamos ver depois a Segunda Guerra Mundial, né? Eu ainda tenho mais um tempinho aqui, dá pra gente chegar. Então essa é a lógica. É a Rússia e é a Alemanha. São os protagonistas das guerras de sempre. Né? Menos as napoleônicas, porque a Alemanha nem existia, tadinha. Estava toda dividida lá, os príncipes dominavam seu ducado, um monte de moeda, um monte de legislação, ela não estava unificada. Só vai se unificar em 1870 e 60 e pouco. Né? Então, agora, o mundo. Então, vem a Primeira Guerra Mundial e vem a Segunda. Na Segunda Guerra Mundial, o princípio é exatamente o mesmo. Quer dizer, os aliados formam uma coalizão com o comunismo da União Soviética. Para enfrentar quem? O nazismo da Alemanha. Sendo que a primeira escolha de aliança foi Alemanha e Rússia, né? e União Soviética. Então é muito interessante que na década de 30 eles chegam a assinar protocolo lá. Né? Então é um episódio muito controverso, mas é algo interessante para ver. Mas depois, na hora da guerra propriamente dita, o Hitler, quando ele toma a decisão de realmente caminhar para Moscou e dominar a área pivô, o pessoal fala, opa, furou o esquema. Né? E o esquema era muito claro. Era fatiar o mundo, o Japão sendo um centro do mundo, Estados Unidos sendo um outro centro do mundo, o Stalin com a Rússia sendo um outro centro, e a Alemanha um outro centro. O mundo teria 4 capitais. Esse era um acordo. Na verdade, todo mundo topou. Né? Só que o Hitler não era o acordo. Um acordo costurado pelo pessoal do Haushofer, né? Que era um geopolítico. O pessoal diz que é o pai da geopolítica, né? Alemã, do nazismo. Então é muito interessante ver isso, que o Hitler, quando ele sinaliza que vai tomar Moscou, aí mela o acordo, e nesse momento então é a guerra de tudo contra, vamos dizer, formam as duas grandes coalizões, né? O eixo, formam uma coalizão, o eixo e os aliados. Então você vai ter uma guerra que é exatamente, e onde é que o Hitler vai perder a guerra? De novo ele vai perder no mesmo lugar, tá certo? O que é que aconteceu antes? Na Primeira Guerra Mundial tem a posição clara do partido, né? Do Lenin, né? Que o Erson vai tratar, e depois o próprio Arcari vai poder também dizer. Mas era a ideia que é uma ideia de classe. É uma geopolítica da classe. Né? Ela vem, vê o game sendo rolado entre as potências e fala, o proletariado é a paz. Mas é a paz revolucionária. Não se trata de uma paz pela paz. Simplesmente acabar com os conflitos. Não é isso, não. É a transformação de uma guerra mundial entre as potências nas respectivas guerras civis. Então isso é muito enrolado, porque a própria Rosa Luxemburgo falou, putz, será que era que a Rússia tinha que fazer isso? O partido bolchevique tinha que fazer a paz com uma paz humilhante em termos de perda de territórios, etc., com a Alemanha, né? E fizeram, né? O Trotsky esteve lá em Brest com o Trotsky, né? E fez a paz. Né? E isso foi muito importante na época do desenvolvimento da Revolução Russa. Mas continuando, Estados Unidos entra no final da guerra, o exército russo já chegando na Alemanha, né? O exército vermelho, né? Aliás, fundado pelo Trotsky, muito interessante isso, chegando na Alemanha, né? Então os Estados Unidos entram na guerra, o famoso dia D, né? Para poder, vamos dizer, dar conta. No entanto, depois disso, Estados Unidos sai como potência hegemônica e, olhando o jogo, Estados Unidos se aliou à Rússia, à União Soviética, para ganhar essa guerra. E o mesmo esquema, que é o esquema da paz, de vencer a guerra, é o esquema para manter a guerra. Então, hoje em dia, se você olhar o que foi o mundo e a geopolítica do mundo na década de 50, 60, apesar dos conflitos entre socialismo e capitalismo, né, expressado em 2 blocos, tá certo? Você vê dentro da lógica do game é essa geopolítica da área pivô, uma aliança para manter desarmados o Japão, a Alemanha e manter isolada a França. Então é muito interessante quando a gente começa a ver isso post-festum, tá certo? Bem depois, você começa a ver uma outra lógica aí.
Uma outra lógica interessante. O domínio norte-americano foi possível a partir de uma aliança, né? Aliança competitiva com a União Soviética. Então tinha os botões lá, etc., e um protocolo para disputar o mundo, né? Entre capitalismo e as diferentes guerras imperialistas e internacionais. Bem interessante. No entanto, nessa segunda metade do século XX, tudo muda na periferia, né? A periferia muda completamente. E nesse momento a gente tem os países periféricos são essencialmente industriais já, inclusive alguns com industrialização pesada, como os BRICS, por exemplo, né? Então eles têm toda uma matriz industrial já formada, não completíssima, mas já está formada. Então é muito interessante ver esse desenvolvimento do capitalismo no século XX, mudando o perfil todo. Quando a gente entra no século XX, é outra parada, né? O sistema é outro. Então deixa eu mostrar para vocês aqui rapidamente como é que os Estados Unidos, vamos dizer, ganhou a guerra e toda a logística mundial para se ganhar a guerra. Foi esse esquema, né? Cercar de um lado o Japão, a frente do Pacífico, e a Alemanha atacada em duas frentes. A lógica é sempre essa: pegar ou a Alemanha ou a França e abrir uma guerra em duas frentes contra a Alemanha e a França. Rússia de um lado, que é a frente chamada Frente Oriental, terrível, né? Vai morrer no gelo, e a frente ocidental é o cerco ou da Inglaterra, ou dos Estados Unidos, ou de ambos, né? Contra qualquer tentativa das potências ocidentais tomarem o controle do mundo. Muito bem, e se esse é o esquema, a gente vê depois a formação já de duas coalizões no início do século XX. Forma-se uma coalizão, já tem, né, uma coalizão atlantista, vamos dizer, capitaneada pelos Estados Unidos, e uma coalizão eurasiana. Forma-se no início do século XX com a Segunda Guerra do Golfo, a Segunda Guerra, a Guerra do Iraque, a invasão do Iraque, a invasão do Afeganistão. Forma-se uma coalizão, né, que ela tem inicialmente França, Paris, Berlim e Moscou, e a gente vê na ONU, nos debates da ONU da invasão do Iraque, isso é muito interessante, dá explícito a atuação conjunta, e depois forma-se a coalizão eurasiana, né? Essa coalizão eurasiana hoje envolve o eixo Moscou, ladeada pela Alemanha, então Berlim e Pequim. Então, esse eixo, ele não se dissolve. Por mais que você ponha uma Angela Merkel no Estado alemão, ele não vai se dissolver. E depois ele se estende. E eu chamo de arco sul, aqui no fundo, tá certo? Que vai pegar a África do Sul, a Índia, a África do Sul e o Brasil. O Brasil estava nesse arco, né? Durante o século XXI praticamente inteiro, até recentemente, com o evento Temer, tá certo? Quer dizer, com tudo que rolou. O Brasil aí muda de lado. Tem uma questão para ver a viabilidade, a posição do Brasil nessa que perspectivas os Estados Unidos têm para apresentar para o desenvolvimento do capital brasileiro, não só desenvolvimento, manutenção. Hoje eu chego à conclusão que os Estados Unidos não têm a menor condição de bancar algo que ele bancou durante toda a segunda metade do século XX, que é o desenvolvimento desigual e combinado. Não conseguem mais. É o desenvolvimento unilateral dos Estados Unidos, a economia norte-americana está perdendo o pé. Então é uma espécie de decadência, né? E o outro lado, onde o Brasil estava vinculado, e está desvinculado agora, né? O que é que eles estão apresentando? Leiam um cara chamado Pepe Escobar, é um brasileiro que agora é um articulista mundial, analista de geopolítica. Né? Muito interessante, acompanhe tudo que ele escreve. Né? Pepe Escobar. Trata-se da nova Rota da Seda. É o grande, vamos dizer, evento nostradâmico, porque acaba com os Estados Unidos. A nova Rota da Seda está aqui, né? Mostrando uma junção e uma ocupação de toda a Eurásia num mercado comum, tá? E que vai ter como moeda o yuan ou o ouro. É um projeto de desenvolvimento. Se tem uma área no mundo que vai crescer, é essa. Porque ela é um vazio demográfico e, ao mesmo tempo, vai ser inundada de gente e de capitais. Estados Unidos fora.
porque é algo que está, vamos dizer, a geoeconomia do arco eurasiano é essa. Então é isso aí que também vai levar à guerra. Além da luta de classes dentro dos Estados Unidos, a luta, essa exclusão. É aí que o Brasil estaria, tá certo? Nesse pacote. Mas não vai dar. Então, aonde é que a gente chega hoje? Né? Na minha conclusão, né? Concluindo para vocês, eu sinto que tudo o que determinou, tanto pelo lado da argumentação econômica, dos conflitos imperialistas, da fase imperialista, que foi a enésima, né? Não resolveu nenhum dos seus problemas, muito pelo contrário, levou cada um deles à enésima. Como pela geopolítica da área pivô, que é a geopolítica do game. Quem ganha o game, ganha o mundo. Esse é o prêmio. Né? Por tudo isso, eu vejo agora, é inevitável uma terceira guerra mundial. A única força que seria capaz de, se tivesse organizada, de impedir uma terceira guerra mundial, era um proletariado organizado. Né? Num partido comunista internacional, né? Com a sua doutrina, com a sua maturidade, uma experiência já vivida de luta. Não temos. Então, na verdade, a gente fica com o segundo cenário, né? Não é uma revolução antes da guerra, né? Mas é uma revolução, talvez, do que restar, né? Depois de uma guerra mundial. Então, eu vejo isso como algo interessante. Eu vou deixar para depois, para a gente ver uma questão que é fundamental, a questão de timing. Tá bom, Jason, vai ter guerra, mas daqui 400 anos? Ou daqui 80? Né? Então, ela não é relevante agora, o jogo agora. Né? O jogo político das tendências, da classe, em cada país, etc., não é relevante. Né? Não creio que eu seria tão otimista assim. Né? Então, eu vou deixar esses elementos para a gente refletir, discutir. Desculpa eu ter ido um pouquinho além.